Então, minha amiga Rose já entrou aqui e nós vamos começar esse bate-papo que é bem informal e bem tranquilo. E eu falo bate-papo porque, apesar de eu estar aqui falando sozinha, gente, eu sei que a mente de vocês conversa com vocês quando a gente apresenta alguma ideia, alguma visão, algo que possa mobilizar as forças que já existem dentro de vocês. Então, sejam bem-vindos, Graziela, Michele, né? Michele? Meire, minha querida, sejam bem-vindos. A ideia hoje é a gente falar rapidamente sobre saúde mental e espiritualidade. Minha querida Marley, sejam bem-vindas, vamos entrando, gente. E trazendo esta visão que eu creio nesses 37 anos de experiência como psicoterapeuta, coach, terapeuta transpessoal, eu digo a vocês que cada vez mais a dimensão espiritual vem sendo necessária às nossas vidas. Então eu vou começar aqui, Micheline, né? Eu vou começar aqui conversando com vocês, citando um trechinho do prefácio de um livro maravilhoso do meu professor Francisco de Biasi, que escreveu também junto com o psicólogo Mário Sérgio. E no prefácio desse livro, eu estava relendo outro dia, ele diz assim, detalhe, gente, esse livro foi lançado pela editora Vozes em 2001, foi quando eu o li. Eu já estava me embrenhando pelas vias da psicologia transpessoal, que é a psicologia que a gente chama psicologia além do ego, a quarta força em psicologia, que depois a gente pode até remontar essa história, mas aqui eu gostaria de aproveitar ao máximo esse momento para que a gente possa trocar alguma reflexão que se torne ação na sua vida. Esse é meu lema, eu acredito que é por aí que a gente vai realmente transformar os nossos padrões de sofrimento em padrões de maior equilíbrio, em padrões de maior consciência, e através dessa consciência a gente conseguir reorganizar muitas coisas que não estão organizadas na nossa vida. E organizar não significa ser feliz o tempo todo. Organizar não significa uma vida perfeita, não é nada disso. Organizar significa colocar numa ordem voltada para a luz, para a saúde, para o nosso bem-estar, tudo aquilo que nós fazemos, pensamos, sentimos, através de todas essas ferramentas, tudo isso que a gente pode lançar mão, não só da psicologia, mas também como de todo um trabalho que vem crescendo paralelamente, que é o trabalho de trazer mais sentido à vida, através de uma espiritualidade desenvolvida. Então eu vou começar falando desse prefácio, um trechinho só do prefácio do livro Caminhos da Cura, do de Biasi e Mário Sérgio. Ele diz assim: enquanto corpo coletivo, encontramo-nos numa sala de UTI, lembrando que esse livro foi lançado em 2001, nos estertores de uma agonia final ou de um renascimento evolutivo. Nesse contexto, despertar o terapeuta interior torna-se um imperativo vital e ético diante do nosso empreendimento comum. A perpetuação com qualidade e dignidade da espécie Homo sapiens Homo. Olha só, gente. O que nós... Homo sapiens sapiens. Olha o que nós estamos falando, né? Nós estamos falando que nós... Isso tá dito aqui, mas eu remonto vários outros escritos, como no livro A Conspiração Aquariana, da jornalista Mary Ferguson, que também ela diz a mesma coisa, o quanto que nós estamos realmente num caminho do adoecer. Em 2016, falando de saúde mental especificamente, a Organização Mundial de Saúde organizou um ano inteiro de pesquisas e também de palestras informativas voltadas para a depressão, para o suicídio, problemas graves da nossa sociedade. E lá naquela época já se colocava a gravidade dessa pandemia que precedeu a pandemia do coronavírus, por exemplo, que é a pandemia da doença mental, dos transtornos ansiosos, das depressões, das tristezas profundas que se tornam doenças, dos medos profundos que se tornam doenças. Nós temos aí uma gama gigantesca de problemáticas emocionais, psíquicas, que estão assolando o mundo. E essa pandemia revela, em dados
até não, nem tão recentes, de 2017, por exemplo, que a cada 40 segundos uma pessoa termina com a sua vida, encerra com a sua vida deliberadamente, por decisão própria. Isso é uma calamidade. E como diz aqui o livro do Francisco de Biase, do Mário Sérgio, há tantos anos atrás, há 23 anos atrás, nós estamos realmente numa UTI. E o que é preciso fazer para despertar? Por isso o tema espiritualidade, eu creio que seja tão importante. Hoje nós já temos ferramentas que a ciência nos traz, de pesquisas muito interessantes em relação à fé, que, por exemplo, o nosso pré-frontal em neuroimagens, ele é extremamente irrigado quando nós temos sentimentos de confiança e fé, ou quando nós realmente ampliamos a nossa conexão com algo que poderia ser muito maior do que nós, e que muitos de nós chamamos de Deus. Outras pessoas preferem chamar de energia cósmica ou de universo, não importa. Então hoje a própria psicologia, através da psicologia transpessoal, se utiliza de muitas ferramentas como a meditação, o mindfulness, que foi mastigado, pegaram as meditações lá do Oriente, milenares, levaram para os laboratórios e, por exemplo, através do Kabat-Zinn, Jon Kabat-Zinn, pesquisou e viu que essas meditações poderiam ser simplificadas para esse homem ocidental, tão complicado, tão com pouco tempo. E à medida que a gente vai realmente realizando essas práticas, onde a gente trabalha a plena atenção, foca, por exemplo, simplesmente na nossa respiração, a gente vai desenvolvendo, de fato, novas circuitarias, mais capazes de lidar com a vida como a vida é, de uma forma equilibrada, de uma forma mais sintonizada com o bem-estar. Então, de um lado nós temos a nossa questão em relação à nossa saúde. Eu gostaria aqui de trazer uma questão para vocês. Eu até escrevi isso como uma pergunta, né? Eu coloquei aqui. Nós estamos muito doentes? Isso que eu estou falando parece uma coisa muito fora daquilo que é realidade? Quando você observa as pessoas da sua vida, em torno de você, as pessoas que você convive, as pessoas do seu trabalho, as pessoas que você conhece, direto ou indiretamente, você observa que as pessoas estão mais adoecidas, menos adoecidas. Elas apresentam dificuldades relacionais, dificuldade de adaptação ao trabalho, dificuldade de aceitação, por exemplo, da morte ou da doença, fobias, dificuldades de, por exemplo, de fazer uma viagem de avião, dificuldades de lidar com coisas pequenas do dia a dia, e tendo reações como a irritabilidade, a não compreensão, a dificuldade para o diálogo. Vocês conhecem pessoas que estão assim? Eu creio que todo mundo aqui, se estivéssemos no auditório, levantaria a mão. Eu costumo fazer uma pesquisa informal, eu peço sempre, quando eu estou presencialmente nas palestras, eu sempre pergunto, levante a mão quem conhece alguém que faz uso de psicotrópicos, medicamentos para desequilíbrios emocionais e psíquicos. É simplesmente a grande maioria. Há anos essa pesquisa se confirma. Há anos. Isso não significa que seja você, mas você pode conhecer alguém que precisa desses medicamentos porque chegou num ponto em que a vida se tornou um tanto impedida de seguir de uma forma harmônica, de seguir de uma forma saudável. E aí precisou desses medicamentos para aliviar os sintomas. Porque os medicamentos, eles têm, de fato, e cada vez mais surgem no mercado farmacológico, medicamentos muito eficazes. No entanto, eles solucionam ou aliviam ou atenuam os sintomas, mas não são capazes, de maneira alguma, de atuar sobre a causa. Porque a causa é consciencial. É preciso entrar nesse processo, e daí vem a importância que eu estabeleci aqui só como um começo. A gente pode aprimorar isso nas próximas lives, porque a intenção, gente, é continuar falando desse assunto. Porque eu acho que esse assunto é um sem fim. É uma grande oportunidade da gente aprofundar dentro de nós caminhos. Veja bem, eu não tenho nenhuma pretensão de ensinar nada. Eu tenho, sim, um convite para você, para olhar para os caminhos possíveis que outros já traçaram, que a ciência vem trazendo, que a própria espiritualidade, independentemente das religiões, vem oportunizando para as pessoas recursos para a gente caminhar cada vez mais perto daquilo que a gente precisa,
para a gente viver melhor, com mais dignidade, como disse aqui no prefácio, qualidade e dignidade de viver essa humanidade, porque às vezes eu penso que nós estamos muito mais na animalidade. Olha o que nós estamos falando. Não estou chamando vocês de animais, mas olha só, nós somos também, mas na animalidade no sentido de não termos a coragem ou a força de caráter, a vontade de transformar a nossa ação na direção do nosso bem. É como se nós estivéssemos aqui ainda muito infantilizados, com uma espiritualidade muito infantil, esperando que isso seja algo que ocorra magicamente, como nos contos de fada. A espiritualidade é ação, gente. É agir na direção desse bem. E eu estabeleci 3 pilares só para iniciar, de repente a gente melhora isso. Que seria, o primeiro pilar, realmente se empenhar, se envolver na busca do seu autoconhecimento. Quem é você? O que você veio fazer nessa terra? Qual o sentido da sua vida? Qual o propósito de estar aqui? Qual ação é possível fazer através de você que modifica o seu entorno, que atua de uma forma benéfica para você mesmo e para o outro que está à sua volta? Porque quando a gente fala de espiritualidade, a gente também está falando de ampliar o nosso horizonte individual, pessoal, egocêntrico, de extrapolar um pouco mais isso e trazer para a nossa vida a possibilidade da gente entender a importância ou a realidade de que nós somos um todo. É aquela história, eu falo muito isso, todo mal ou todo prejuízo que causa ao outro, na realidade é a mim mesmo que eu causo. E da mesma forma, todo bem, toda generosidade, toda gratidão, toda amorosidade que eu levo para alguém, é a mim mesmo que eu faço. Quantas vezes encontrei pessoas na minha trajetória como terapeuta extremamente adoecidas e isoladas, fechadas para o mundo. A gente entende que este até é um sintoma da depressão. Vontade de se isolar, a dificuldade de estar em contato com outras pessoas, ou seja, a vontade de ficar recluso, fechado. Só que isso é um profundo adoecimento, porque somos seres gregários, precisamos, necessitamos uns dos outros. E quando nós vamos justamente para o lado contrário, abraçando as oportunidades da troca uns com os outros, trazendo para essa troca uma qualidade, um encontro que seja um encontro que colabora, que não perturba, que não dificulta a vida do outro, incrível como isso amplia a qualidade da nossa própria vida. Então, nesse primeiro pilar, eu acho interessante a gente colocar, a gente tem o autoconhecimento. Investir seriamente nessa potência que é investigar quem você é e qual é a sua colocação nessa vida. Tem alguma coisa que só você é capaz de expressar nessa vida. Só você tem essa beleza, esse brilho pessoal que às vezes fica esquecido, apagado. E é essa característica única pessoal que você pode entregar. E aí, quando a gente faz essa entrega, a gente entra naquilo que é transpessoal, onde eu incluo o todo, onde eu me conecto com algo muito maior. E é nisso que realmente eu penso que consiste uma força capaz de nos tirar desse desviar do caminho que é próprio de cada um de nós, o caminho de ser feliz, o caminho de estar pleno, de estar com saúde, de estar bem. Então, eu coloquei como um primeiro pilar na visão dessa espiritualidade esse autoconhecimento. Você cuidar de investigar. E por incrível que pareça, nós somos muito provocados para olhar para fora, para o outro, ou para aquilo que o outro está fazendo, ou para a própria vida material, ou para conquistas materiais que, de maneira alguma, deveriam ser negadas. São importantes também, mas não são tudo. Então, quando, por exemplo, nós somos afetados por um momento da nossa vida em que nós somos desafiados através de uma doença, através de uma perda de um ente querido, através de uma situação dramática de trabalho ou financeira, nós, na realidade, estamos diante de uma grande oportunidade para a gente
chegar nesse segundo pilar que eu coloquei aqui, desenvolver o nosso caráter, desenvolver as nossas virtudes, as nossas forças interiores, para trabalhar através da criatividade, da consciência e da aceitação, por que não dizer, um novo trajeto, um novo caminho para a nossa vida. Reorientar a nossa rota para aquilo que pode trazer crescimento para nós. Nesta visão espiritualista, da espiritualidade, não cabe enxergar as dificuldades, os problemas, como algo errado ou algo que não deveria acontecer. Isso seria quase que um pensamento realmente infantil. Isso nos aprisiona num sofrimento eterno. Eu separei até uma frase atribuída a Buda que diz assim: toda espiritualidade é sobre aliviar o sofrimento. Por quê? Porque no momento em que eu saio dessa materialidade dolorida, que eu amplio o meu horizonte, que eu incluo o todo, que eu entendo que existe uma ordem nesse universo, que tudo isso que acontece nessa crosta dessa bola girando em torno de si, em torno do Sol, tudo isso que acontece, não acontece à revelia, existe de alguma forma no todo, nos biomas terrestres e também nas nossas vidas, no nosso campo social, no círculo da nossa vida familiar, existe um arranjo inteligente por trás de tudo isso. Se eu não dou sentido à minha vida e não dou sentido àquelas coisas que acontecem, só cabe a mim um lugar, o lugar do desespero. Daí tantos deprimidos na Terra, porque não encontram um sentido em estarem passando por dificuldades. Então, nessa visão, que eu penso que é só um ponto de vista, nós não estamos estabelecendo nenhuma grande verdade, apesar disso que eu estou falando aqui, esteja contido nas grandes sabedorias que foram passadas de gerações a gerações, nas grandes tradições espirituais, nos grandes escritos filosóficos. Nós caminhamos por vias muito semelhantes a essa que eu estou falando. E hoje, algumas abordagens científicas confirmam o quanto que resiliência, capacidades humanas são desenvolvidas ou são estimuladas mesmo através da dor. Então nós temos quase que uma bifurcação diante de um problema. Nós estamos diante de um problema e nós podemos escolher, a verdade é essa, nós podemos escolher o que fazer com aquilo que nos acontece. É claro que se nós passamos uma vida inconscientes desse poder, se nós passamos uma vida sem promover isso nas nossas vidas, fica muito mais difícil quando um grande desafio acontece. Por isso que eu acredito, e aqui é uma sementinha que eu gostaria de plantar, numa postura preventiva diante da vida. Uma postura de psicologia preventiva diante das ocorrências mínimas da vida. Lidar com as coisas banais de uma forma inteligente e de uma forma inteligente espiritualmente transforma as nossas vidas. Por quê? Porque quando a grande onda, que muitas vezes atropela o nosso caminho, decepciona a nossa vontade, frustra os nossos desejos, quando essa grande onda vem, eu tenho recursos. Eu tenho como buscar de alguma forma, me conhecendo os mecanismos da vida, eu tenho de alguma forma uma possibilidade. A possibilidade de buscar um sentido para aquela experiência. Para mim, isso é particular, é individual. A evolução é individual e única. Para cada um de nós. Por isso, um determinado sofrimento talvez não caberia na vida de uma pessoa e caberia na vida de outra. E isso, para muitas pessoas que são céticas e que não entendem dessa forma, acha que isso é uma pretensão, acha que nós estamos querendo nos colocar, os que trabalham com técnicas, com abordagens da psicologia positiva, da psicologia preventiva, estão querendo se sobrepor a uma coisa muito maior. Não, nós estamos simplesmente mostrando caminhos. E esse é um caminho. Buscar esse autoconhecimento diariamente. Você se aborreceu? Olha, gente, é uma coisa mais simples do que parece. Aliás, eu admiro muito quando, através da simplicidade, nós podemos acessar gradativamente questões muito complexas da vida. Mas por que não começar desse básico? Alguma coisa te aborreceu hoje? Ontem? Vá para dentro de si.
Pergunte-se por quê. Por que isso te afetou tanto? Isso afetaria qualquer pessoa? Talvez não. Talvez aquilo que afeta muito a nós não afeta a outra pessoa, até que conviva conosco. Então, o que isso significa para mim? Qual o sentido dessa experiência internamente na minha vida? Porque é a partir desse sentido que eu vou compreender aquilo que eu acredito, aquilo que eu não acredito, aquilo que eu diariamente reforço dentro de mim e de repente poder ampliar, trazer novas visões, novas perspectivas daquilo que está acontecendo. Então esse autoconhecimento é básico para que eu possa mais tarde entender aquilo que eu preciso sanar, aquilo que eu preciso trazer cura para a minha vida. Eu posso, por exemplo, olhar uma coisa que está muito em voga, mas eu não deixa de ter muito valor, olhar para as minhas experiências da minha infância, para a minha criança interior que ainda vive em mim. Olhar para essa criança e ver o que faltou, que de alguma forma vem na forma de queixa na vida atual ou na forma de cobrança das minhas relações. Eu levo dessa criança muita coisa para o meu dia a dia, para as coisas que eu penso, que eu deixo de pensar, que eu faço, que eu deixo de fazer. Então aqui é uma proposta para você ir além desse autoconhecimento, dessa investigação e procurar desenvolver aquilo que você tem como capacidade humana, para que a gente possa se aproximar dessa humanidade e sair dessa animalidade reativa. Papum, me machucou, eu machuco também. Ah, não me agradou, eu também não agrado. Essa coisa que vai nos tornando cada vez mais pobres internamente. Nós temos um mundo que promove a cada dia, aqui mesmo, através das redes sociais, a cada dia, essa loucura atrás do ouro, atrás de bens, atrás de matéria. Isso tudo eu não estou condenando de forma alguma aqueles que buscam avidamente uma vida material muito bem abastecida. Não é isso. É que a gente não pode parar por aí. A gente precisa trazer para as nossas vidas a qualidade daquilo que é espiritual e transcendente. Desenvolver nossa intuição, desenvolver nossa capacidade de dar respostas ao invés de reagir, desenvolver nossa capacidade de entender as dores, os sofrimentos de um outro ponto de vista, sempre perguntando o que isso pode me ensinar, o que eu posso aprender com isso, o que isso pode acrescentar de forma que eu me torno ainda maior, que eu me conecto ainda mais com a minha grandeza através dessa experiência dolorosa. Porque aquela velha história, que muito bem promovida pelas filosofias orientais, existe a dor e existe o sofrimento. A dor é aquilo que nos acontece e que nós não podemos de forma alguma modificar. Algo que nos aconteceu ou acontece nesse momento, em que não tem como, através da minha ação, isso ser modificado. Como uma perda, por exemplo. Ou um relacionamento que não consegue seguir em frente. Ou dificuldades financeiras, que naquele momento não é possível superar. E a outra coisa é o sofrimento. É aquilo que eu faço deste momento difícil. Porque eu posso deliberadamente aumentar isso ou reduzir isso a uma experiência e buscar novos caminhos mesmo dentro daquela situação ou mesmo a partir daquela situação. Então, esse é o convite para a gente pensar a nossa saúde mental, fazer essa reflexão sobre como eu estou hoje. Porque o hoje é a única coisa que a gente tem. Eu não posso ficar aqui remoendo ou revirando esse passado que não é possível mudar. E também não adianta eu ficar muito presa no futuro, trazendo momentos que ainda não aconteceram e que eu não posso atuar diretamente sobre esse futuro. Mas eu posso hoje olhar para mim e perguntar como eu estou. Como eu estou me sentindo nesse momento do agora? Respira fundo, para um pouquinho. Sente a presença desse momento. Já disseram que a coisa mais preciosa que nós temos, que nós podemos oferecer ao outro, é o nosso tempo e a nossa presença. A presença real de estarmos aqui e agora. Porque muitas vezes nós estamos ali com as pessoas, mas estamos prestando atenção em outra coisa, estamos ali no celular e não estamos doando aquilo que nós temos de melhor, que é a nossa presença. Como é difícil hoje
nós sermos escutados e nós escutarmos alguém. Porque é como se a gente não tivesse esse tempo. E aí se multiplica uma doença de uma carência gigantesca na Terra por falta de amor. A palavra é essa. Espiritualidade, na sua essência, se a gente colocasse de uma forma poética, é amor. É quando eu permito que através de mim, veja bem, não sou eu. Aqui não existe algo preso nesse ego, é além do ego. Isso não quer dizer eliminar o ego. Quer dizer além do ego. Que eu permito, através de mim, esse amor se fazer presente na minha vida, a começar por mim. Amando o meu corpo, que me serve nessa existência, amando a experiência com as pessoas, me dedicando a isso, ao invés de ficar nessa posição muito apegada ao receber, sendo que a gente nem se coloca de fato no lugar de receber. Eu costumo dizer que a criança é um saco sem fundo, falo isso aqui algumas vezes. E a gente fica nessa posição de saco sem fundo. Porque quem recebe de fato, seja a vida através dos pais, seja a experiência de estar respirando aqui agora, quem recebe de fato, tem. Não lhe falta. Então, se nós seguimos pela vida, e pra gente sempre falta, falta amor, falta carinho, falta reconhecimento, falta compreensão, falta atenção dos outros, é porque eu não estou, de fato, me dando tudo isso. Então, o começo é dar a nós isto. O começo é esse. Eu tô aqui, gente, vendo pessoas me chamando aqui no WhatsApp, e eu tô aqui agora chamando elas para vir aqui, tá? Elas estão aí distraídas e não viram que a live já entrou. Então, voltando. Esse amor que passa por mim, eu estou aqui só no lugar de servir, esse amor que pode passar por mim, ele na realidade é a expressão máxima do meu ser. Porque quando a gente fala amor, a gente não está falando de relacionamento amoroso, veja bem. Quando eu estou falando amor, eu estou falando de uma profunda aceitação de quem eu sou, de quem o outro é, e de uma presença nessa vida de doação, de entrega. E incrível, né? A gente vive hoje um número gigantesco de transtornos ansiosos. E a gente tem a síndrome do pânico, a gente tem a ansiedade generalizada, a gente tem as fobias de uma forma geral, a gente tem muitos problemas relacionados à ansiedade. E o que isso quer dizer, né? Medo. Numa base muito simplória da avaliação do que significa a doença da ansiedade, nós temos medo. Medo do que pode acontecer, associado ao desejo de controlar aquilo que pode acontecer. Isso cria um estado de alerta, de tensão, que muitas vezes é extremamente doloroso, com sintomas físicos, pelo disparo que há, na compreensão de que realmente algo nos ameaça, toda uma química, um disparo de uma química no nosso corpo que gera sudorese, taquicardia, tremores, sensação de desmaio. Gente, são tantos os sintomas relacionados. E o que é, nessa visão, o contrário do medo? Amor. Então, o antídoto do medo na vida é amor. E isso tem tudo a ver com espiritualidade. Porque quando eu me conecto com essa abundância que é a vida, quando eu me conecto com essa ordem que é muito maior do que eu e recebo o que a vida oferece. Porque a vida, gente, oferece o tempo todo oportunidade. Oportunidade. Que é como se fosse um grande banquete. Eu brinco que a vida, todos os dias, é como se nós estivéssemos diante de um grande self-service. E esse self-service oferece absolutamente tudo. Coisas que podem fazer mal, coisas que podem fazer bem. É uma metáfora para a gente imaginar o que é oferecido. E eu escolho. Como adulto que sou, nesta postura do adulto, eu posso, de fato, escolher o que me faz bem. Quem eu sou e o que me compõe, o que me acrescenta e o que tira de mim algo. Eu posso fazer essas perguntas. E quantas vezes nós, às vezes, enveredamos por discussões com pessoas queridas,
ou enveredamos por dificuldades, paramos de falar com as pessoas, discutimos, criamos um conflito, seja no trabalho, em qualquer lugar. E, na verdade, aonde isso nos leva? Será que era isso mesmo que eu queria viver? Será que essa, de fato, é a minha escolha? Quando eu faço um retrospecto, quando eu olho para o passado numa postura de observador, olhando para tudo o que aconteceu, claro que ninguém aqui só fez escolhas acertadas, mas também ninguém aqui só fez escolhas erradas. Então que eu possa olhar para as escolhas que foram acertadas e receber de mim mesmo aquilo que caminhou na minha vida. E reforçar esses aspectos no desenvolvimento dessas virtudes. A virtude da coragem, da sabedoria, da transcendência, são tantas as virtudes, a gente pode até depois fazer, principalmente em relação às 6 virtudes que são colocadas na psicologia positiva, a gente pode fazer uma live só sobre elas e todos os traços de caráter que envolve cada virtude dessa. Mas eu posso desenvolver isso, olha que maravilha, eu posso aprender como. E uma das formas é realmente eu estar atento àquilo que se passa comigo, entendendo que existe um movimento de dentro para fora. Não é só um movimento de fora para dentro, no decorrer da vida. Qual é o movimento de dentro para fora? Quais são as respostas que eu venho dando para os desafios da minha vida? Então aqui essas perguntas vão levando você um pouquinho mais profundo para que você possa buscar esse autoconhecimento. E através desse autoconhecimento, desenvolvimento das virtudes, a gente possa chegar aqui nesse terceiro pilar que eu considerei aqui para falar da espiritualidade hoje, que é a conexão. A conexão com o ser de luz que eu sou. Porque todos nós temos a capacidade de amar. Nascemos com isso. É quase que um selo que nós recebemos ao nascer, a capacidade de amar. E na capacidade de amar, altamente desenvolvida, não existe mais medo, não existe mais depressão. Porque todo o amor que eu coloco na vida flui, faz com que esse rio dos dias, dos meses, dos anos passe por mim de uma forma leve, de uma forma saudável. Porque é o amor que cura, gente. Isso pode parecer piegas, pode parecer uma fala aí que vocês podem colocar que é das religiões, dos religiosos, mas na realidade, em essência, é isso que eu gostaria de deixar de mensagem para vocês. Cultivar esse amor por si mesmo, cuidando da pessoa que você é, conhecendo a pessoa que você é, desenvolvendo as virtudes que todos nós temos a capacidade de desenvolver, faz com que a gente chegue nesse patamar onde a nossa fé é mais desenvolvida, a confiança na nossa resposta. Não é mais a confiança no outro. Eu ouço muito isso de pessoas que se frustraram em relacionamentos amorosos, por exemplo. Elas dizem, mas eu não confio mais em ninguém, porque eu fui traído, eu fui traída, e aí eu não confio mais nas pessoas. Mas aqui não se trata de nós confiarmos nas pessoas, inicialmente. Aqui trata-se da gente confiar na gente, na nossa capacidade de responder com coragem, amorosidade, determinação, boas escolhas, amor próprio. A gente responder dessa forma aquilo que as pessoas trazem para nós. Não tem como controlar o outro, não tem como mudar o outro. Então é muito importante a gente entender que é partindo desse princípio que eu vou desenvolvendo essa fé, essa confiança em mim, essa fé e confiança naquilo que eu posso entregar na vida, trabalhando essa amorosidade no trato comigo mesmo e com as pessoas, sem dúvida eu vou estar num caminho de maior saúde mental. Nós, como eu disse aqui no início, estamos vivendo um momento muito grave. E talvez nós estejamos nos aproximando de um checkmate da própria Constituição da Terra. Nós tivemos, após a pandemia, nada mais, nada menos do que uma piora daquilo que já existia. A pandemia não inovou em absolutamente nada do ponto de vista da nossa saúde mental. A pandemia, nada mais, nada menos, trouxe um desafio maior, e todos aqueles que não vinham trabalhando de uma forma mais intensa, mais profunda nesse autoconhecimento, no desenvolvimento das virtudes, no desenvolvimento da fé e da conexão com algo maior, da transcendência, todos esses se viram muito mais afetados.
muito mais adoecidos, muito mais implicados num processo de negação da vida como a vida é. Toda vez que nós excluímos fatos, situações, pessoas, nós adoecemos. Toda vez que nós desejamos uma vida perfeita, sem nenhum arranhão, nós também adoecemos. Toda vez que nós interpretamos nas nossas relações, seja de trabalho, de amizade, de amor, que o outro deve nos atender e não no sentido de uma troca, através do equilíbrio, nós também adoecemos. Então, que a gente possa hoje, através desse momentinho aqui que eu trouxe só para um despertar, a gente possa cultivar esse empenho, esse esforço. Gente, não vai acontecer facilmente. Eu não consigo imaginar que vai acontecer de uma forma super gratuita esse despertar. É preciso que a gente trabalhe na direção dele. É o velho e bom 100% responsabilidade que eu gosto de falar. Como adultos, nós temos 100% responsabilidade sobre a nossa saúde mental, sobre o nosso bem-estar. Chega dessa história de falar que eu estou com raiva, aborrecido, deprimido, chateado por causa de alguém. O alguém da minha vida, a pessoa da minha vida, pode até ser um estímulo, pode até ser um provocativo do meu desequilíbrio, mas eu aceito isso se eu quiser. Eu tenho escolha. Mas, claro, as pessoas que estão muito adoecidas hoje podem dizer, eu não consigo escolher, eu não consigo. Então aí sim, nós vamos procurar aquilo que vai ser a medicina, que vai ser a medicina para este problema que já se instalou. Mas a gente pode, se isso não está instalado na sua vida, a gente pode trabalhar nessa prevenção. E mesmo você que já se vê deprimido, ansioso de alguma maneira patológica, que você possa buscar os meios existentes. E detalhe, gente, isso é muito importante, se esforçar para isso. Não existe, e olha, por incrível que pareça, eu recebo quase que diariamente, seja através aqui das redes alguma pergunta, ou seja, pessoas que me procuram no consultório, eu recebo com muita frequência pessoas que querem receber a solução, sem trabalhar por ela. Pessoas que querem de alguma forma serem retiradas, ou que retirem delas o problema, sem entender que esse é um trabalho individual que vem de arregaçar as mangas e trabalhar pela sua paz, trabalhar pela sua saúde. Então vamos começar, se a gente ainda não começou, aí então, estamos no finalzinho do Janeiro Branco. Janeiro Branco é um mês que foi destinado por um psicólogo mineiro, destinado para a gente olhar, refletir, cuidar da nossa saúde mental. Então eu estou encerrando aqui esse mês com esse carinho que é grande por todo mundo que se dedica. Eu vejo aqui as pessoas colocando coisas muito lindas aqui, eu agradeço muito, Kátia, todo mundo que colocou, Meire. Eu fico muito feliz de estar com vocês aqui, que vocês possam espalhar essa boa nova. Eu costumo realmente acreditar que essa é a boa nova. Existem caminhos. Isso não quer dizer que a gente se coloca numa posição superior a nada, que a gente queira dizer que a gente faz coisas que os outros não fazem, de maneira nenhuma. É que, de fato, esse caminho da psicologia, com a interface da ciência, a interface da espiritualidade, de todos os meios que a gente já conquistou, a gente tem que usar e caminhar na direção desse trabalho interior, curando essa criança ferida, curando esse adulto ferido, esse adolescente ferido, que de alguma forma foi contrariado, frustrado, decepcionado em algum momento da vida. E que precisa usar isso, olha que incrível, usar esse acontecimento para se transformar, não para se derrotar, não para ficar pior, não para ficar mal, achando que a vida foi injusta contigo. Veja bem, existe uma ordem. Vamos pensar na natureza? A natureza, se o homem não toca a natureza, o que acontece com um bioma como uma floresta, por exemplo? Gente, o que acontece? Tudo funciona perfeitamente. Mas o funcionar perfeitamente dessa floresta, ou desse oceano, não significa que nenhum ser vivo é atacado, nada acontece que desvie o caminho de um ser vivo, que não existem mortes, que não existe doença, não. Existe tudo isso, só que num funcionamento perfeito, onde todos se comportam colaborando para que a evolução
permaneça na colaboração, não na comparação, na competição, mas na colaboração. Então que a gente possa deixar nesse finalzinho aqui de domingo essa semente dentro do nosso coração. A força que o amor tem para transformar as nossas mentes, transformar as nossas ações, transformar a nossa forma de ver a vida. Nada é contra você. Oh, meu Deus, se a gente conseguisse enxergar isso, nada é contra você. Na realidade, tudo está para que você evolua, para que você cresça, para que você expresse a sua luz, expresse o melhor de você, que você coloque nesse mundo aquilo que você tem de mais maravilhoso e você tem. Quando a gente está meio mal, a gente acha que a gente não tem nada, mas a gente tem, sempre tem. E a gente pode começar por uma palavra, por um gesto, por um perdão, por uma aceitação, por um telefonema que você saindo daqui possa dar para alguém e fazer alguém se sentir melhor do que está nesse momento, por um reconhecimento, por algo que você possa construir, sei lá, de repente você tem uma grande habilidade manual, uma habilidade da sua inteligência, uma habilidade, qualquer coisa que veio para você como dom e que na realidade esse dom é uma pista, é uma informação daquilo que o universo espera de você. Então coloque isso a seu favor. Isso é uma visão espiritual da vida. E eu hoje, mais do que em outros tempos da minha vida, não consigo imaginar uma vida que se amplie, uma vida que cresça no caminho desta prevenção, dessa estruturação da personalidade, desenvolvimento das virtudes, sem espiritualidade. Sem você se conectar com algo maior. Sem você entender que você, ali no seu euzinho, não é quem vai ter que ser servido pela vida, atendido pela vida. Mas, muito pelo contrário, a vida passa por você e você está aqui com um único propósito: dar de si, oferecer à vida o que você tem de luz, o que você tem de melhor. Então, que a gente possa acreditar nesse caminho e que vocês possam, eu vou ficar muito feliz se vocês possam continuar aqui comigo nos próximos encontros, onde eu vou continuar falando de saúde mental, espiritualidade, psicologia, espiritualidade e também praticando, né? Porque eu acredito que a vida é ação, gente. Não vai acontecer gratuitamente. Eu preciso colocar a minha energia na construção dessa saúde. Então, vou encerrar agora pedindo a vocês que fechem os olhos. Aí onde estiverem, espero que estejam num lugar onde possam estar tranquilos, tranquilas. E coloquem-se numa postura onde a coluna é ereta, mas sem forçar. Uma postura confortável. E de olhos fechados, vocês possam perceber a respiração de vocês. Sentir aqui e agora a vida pulsando dentro de vocês. E a cada inspiração, assim de olhos fechados, imaginar que uma linda luz entra pelo alto da sua cabeça. Sentindo que essa luz se espalha por todo o seu corpo, com uma única função: despertar o seu amor por você. Pela vida que te foi ofertada e que você pode usar da melhor maneira. Ao expirar, você pode soltar tudo aquilo que te incomoda, imaginando que não mais mantém dentro de si pensamentos, sentimentos que não te fazem bem. E você pode imaginar que esses pensamentos são como uma fumaça que sai pelas suas narinas ou pela sua boca, esvaziando o seu interior de qualquer incômodo. Aos poucos, a luz vai tomando mais espaço e os incômodos vão saindo. E você vai respirando confortavelmente, amorosamente e cada vez mais sentindo-se melhor, sentindo-se mais em paz. Sentindo que se deu nesses poucos minutos a oportunidade de se conectar com a sua luz, com aquilo que você tem de melhor.
tranquilamente você vai permitindo que essa respiração fique bem tranquila, relaxada, soltando ombros, soltando a musculatura das costas, o peito. E devagar, bem devagar, com esse sentimento de entrega, você retorna, abrindo os olhos. É isso. São momentos em que a gente pode dar uma paradinha rapidinha e trazer esse bem-estar. Se a gente fizer isso várias vezes ao dia, essa imagem da luz que entra e do incômodo que sai, através de uma fumaça escura, do que você quiser imaginar, são coisas muito simples, as práticas que vão trazendo a miúde, à medida que a gente é frequente, constante nelas, vão trazendo mais equilíbrio e, por que não dizer, mais espiritualidade para a nossa vida. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Em breve a gente vai estar aqui de novo falando sobre esse mesmo assunto. Um beijo no coração de cada um. Muito obrigada, gente.